Meta. Além. Noia, mente, metanoia. Além da mente, além do pensamento, mais longe do que estou, muito mais do que sou. Novas ideias, novas convicções. Relevância. Plenitude. A busca pelo ideal. Metanoia. Expanda sua mente. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Metanoia. Está no ar o Metanoia 67 e chegamos à semana do Natal. É isso mesmo, Jingle Bell, Feliz Natal para você. Que seja uma semana muito feliz. Para muita gente já é semana de fim de ano, já feriado, semana de feriado prolongado, férias. Tem gente que já não trabalha já há alguns dias, tem gente que não vai trabalhar daqui a alguns dias e tem gente que vai trabalhar Natal e Ano Novo, mas você está com a gente e o que importa é isso. Meu nome é Lucas Vilches e, como eu sempre digo, estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira às 8 da noite um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site, portal metanoia.com. Já estou aqui com os meus amigos à mesa e hoje estamos à mesa mais uma vez, não para comer, mas para compartilhar o pão, né? Ou panetone hoje. É um especial de Natal quase, semana de Natal. Thiago Nakan, por que você quer rir, Nakan? Fala pra mim. Você tá ficando... Você percebeu, né, o Rodrigo Maciel, que as pessoas quando começam a ouvir muitas vezes, elas começam a ficar mais soltinhas. E o Japa já tá soltinho. Cara, eu não tô soltinho não, cara, mas não. Eu tô rindo demais. Você chegou aqui acelerado a nível máximo, cara. É que tá acabando tá o louco. ano. Tem que dar o último gás do ano. Prazer tá aqui, bom demais poder partilhar um pouco aí do que Deus tem falado aí com a gente. Boa. E aí, Rô? Tá na paz? Tranquilo? Eu tô na paz, tô muito feliz porque a gente tá encerrando mais um ano. Esse ano foi muito bom pra gente, muitas alegrias aqui com o Metanoia, muitos testemunhos, né? E eu fico muito agradecido a Deus pela oportunidade de gravar mais uma vez e de alguma forma traduzir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração de alguma forma. Que Deus nos abençoe esse Amém. dia. Vamos nessa. Bom, a gente tá chegando no Natal. Estamos próximo da data em que comemora-se culturalmente o nascimento de Jesus Cristo. Se você tem alguma dúvida sobre o tema Natal, o que é o Natal? Por que Jesus Cristo nasceu mesmo dia 25? Não, como que é isso? Volta no podcast de Natal do ano passado. Em 2015 a gente fez um especial de Natal e que a gente abordou uma série de coisas. Entre elas, a gente falou sobre a origem do Natal e por que comemora-se o Natal em 25 de dezembro. Fato é que comemora-se e culturalmente a gente se reúne todos os anos para comer muito, né, Juan? Come muito na sua casa? Comemos muito e celebramos então o nascimento de Cristo. E a gente resolveu esse ano fazer diferente. Em vez de falar do Natal, da data festiva, dos motivos pelos quais a gente comemora o Natal, a gente resolveu falar sobre a pessoa que é a responsável, e agora culturalmente, para que houvesse o Natal, Jesus Cristo. Então a gente pega o gancho da data para falar daquele que é o autor de tudo, que é o consumador da nossa fé, que é aquele que nos mantém e aquele pelo qual a gente faz tudo o que a gente tem feito aqui. Quem é Jesus? É a pergunta. E aí eu pergunto para vocês rapidamente, sem se estender para não trazer todas as respostas que vocês querem trazer ao longo do podcast. Rodrigo Maciel, quem é Jesus pra você? Você vai vir com aquela historinha de numa frase? Não vou, porque você nunca me respeita com isso. Você nunca respeitou onde eu desisti. Você falar no ar, isso aí que eu nunca te respeito. Não, mas eu amo você, cara. Não, eu também te amo, mas quando eu falo pra você falar uma frase, quanta você não falsidade fala, aqui, gente. Quanta falsidade. Que é isso, já? Não precisa ser uma frase, mas quem é Jesus pra você, Rodrigo? Cara, Jesus, ele é meu irmão mais velho.
e aquele que me salvou da morte eterna, do medo de morrer e da mentalidade perversa de pensar apenas em mim mesmo. Boa. Japa, quem é Jesus pra você? Cara, meu melhor amigo, meu parceiro, meu modelo, é o meu melhor amigo. Boa. Quem é Jesus pra Bíblia? A gente decidiu falar sobre esse tema e pesquisamos a respeito. Óbvio que a Bíblia traz muita coisa e a gente não tem problema de tempo agora e a gente pode falar. Quem a Bíblia diz que é Jesus Cristo? Porque uma coisa sou eu dizer, outra coisa é o Japa, outra coisa é o Rodrigo. E aí várias pessoas vão trazer várias perspectivas, daqueles que creem que Jesus é Deus, daqueles que creem que Jesus foi apenas um profeta, uma pessoa importante, uma pessoa que marcou a história. Tem uma série de vertentes aí das pessoas espalhadas pelo mundo. Mas a gente crê na Bíblia, a gente crê que a Bíblia foi inspirada, a gente crê em Jesus e por isso a gente crê no que a Bíblia diz sobre Jesus. E aí, Rô e Thiago? Thiago não, vamos chamar o Japa. O que a Bíblia diz sobre Jesus? Japa. Cara, a Bíblia, o Antigo Testamento todo aponta para a figura de Jesus, né? Para a pessoa de Jesus. E aí, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê tudo se concretizando de todas as profecias. A Bíblia, ela fala o tempo inteiro de Jesus. Eu acho que uma das coisas que mais marca para mim tá lá em João 14,6, quando fala que Jesus diz, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Isso para mim tem muito significado. Isso para mim tem muito sentido, porque foi quando eu entendi o tamanho do amor de Deus por mim, é que eu comecei a entender que a minha caminhada, o meu propósito de vida, a minha história de vida, ela não faria nenhum sentido se não fosse para caminhar com Ele, se não fosse para seguir os passos dele, se não fosse para entender quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele fez. Então, esse é um verso que fala muito comigo e que realmente traduz quem é Jesus. É o caminho, é a verdade, é quem traz vida. Ele é magnífico, né? Ele é magnífico. É difícil a gente falar de Jesus e não se emocionar. Pelo cuidado, pelo carinho, pela amizade, né? Então, fala muito pra mim esse verso. Boa. Você falou dessa questão de Jesus ser Deus, né, Lucas? E isso aí se discute de maneira milenar. Há várias discussões a esse respeito, se Jesus era Deus mesmo, se ele era apenas um profeta, religiões que creem em uma coisa ou outra. Tem umas coisas legais aqui que eu separei, inclusive eu queria deixar essa indicação de livro aqui para quem está ouvindo nosso podcast hoje. O livro O Incomparável Jesus Cristo, do Amin Rodor, é um autor brasileiro muito bom e o livro é sensacional e vale muito a pena gastar algum tempo aí lendo esse livro. Tem um livro de título parecido, que também é muito bom, que é O Incomparável Cristo, sozinho, O Incomparável Cristo, que é do John Stott, e O Incomparável Jesus Cristo, que é do Amin Rodor. Os dois valem. São muito bons, assim. E ele fala aqui na questão de se ele era Deus, né? E ele diz no texto que Jesus foi o único a afirmar que ele era Deus, né? Então, diferente de outros líderes religiosos, a grande diferença de Jesus é que Jesus, ele reivindicou ser Deus. Tem até um texto do Lewis, do C.S. Lewis, que ele diz o seguinte: essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático, no mesmo grau que alguém que pretende ser um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer silenciá-lo por ser um louco,
pode cuspir nele e matá-lo como se fosse um demônio. Ou pode prostrar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha, com paternal condescendência, dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Uou. Eu achei muito legal esse texto do Lewis, que fala a respeito de quem Deus é, biblicamente falando. Quem Jesus era, ele era, sim, ele era Deus, né? Tem vários outros textos bíblicos que vão trazer algumas outras alusões a respeito de quem Jesus era. Por exemplo, em João 10,7 vai dizer que ele era a porta das ovelhas. Em Apocalipse 22,16 vai dizer que ele é a estrela da manhã. Em João 11,25 vai dizer que ele é a ressurreição e a vida. Como o Japa disse, João 14,6, ele é o caminho, é a verdade e a vida. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em João 1,29. O único fundamento, 1 Coríntios 3,11. A pedra de esquina, Efésios 2,20. A água da vida, João 4. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Apocalipse 19,16. O Amém de Deus, Apocalipse 22,20. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, de Apocalipse 21,6. E além de muitos outros versículos bíblicos que podem trazer para nós alusões de quem Jesus é. Obviamente, muitas dessas que eu citei aqui são figuras, né? Como, por exemplo, quando ele fala assim que ele é a porta das ovelhas. Jesus não é efetivamente uma porta, mas é o lugar por onde as ovelhas passam, né? E quem lê o texto bíblico vai entender que as ovelhas somos nós, né? As pessoas que estão sob o cuidado do pastor, que é Jesus, que também é uma outra figura a respeito de Jesus, que ele é o bom pastor, né? Então tem muitas coisas a respeito disso que a Bíblia diz. Mas eu gosto muito de pensar, quando a Bíblia fala de quem Jesus é, que ele é sim Deus, mas ele é meu irmão mais velho. Isso pra mim é muito bom. Assim, todas as vezes que eu penso nisso, que eu reflito nisso, eu gosto demais de pensar nesse assunto, porque a palavra de Deus diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, ele é o irmão mais velho. Ele é o primeiro que nasceu de uma nova natureza, essa natureza que carrega essa certeza de que há algo espiritual em nós, não somente carnal, né? Não somente material. Então, pensar que ele é meu irmão mais velho me dá uma alegria muito grande, porque ele era Deus, mas ele escolheu me incluir na sua família. Isso dá muita alegria para mim. E até a gente falou um pouco mais profundamente sobre isso no podcast que falamos sobre identidade. Se você quiser voltar lá atrás, busca aí o podcast sobre identidade. Falamos um pouco sobre esse pertencer à família de Deus. Eu gosto muito disso. E quando eu olho para isso e vejo que ele então me salvou dessas três coisas, eu também fico impressionado, porque Deus me salvou em Cristo, né? Cristo me salvou da morte eterna, ou seja, ele me salvou daquilo que da minha condenação, daquele final que eu deveria ser condenado e morto, destruído de vez. Ele me salva disso e me traz por uma condição de vida eterna. Essa foi a primeira coisa grande que Jesus fez por mim. A segunda foi tirar de mim o medo de morrer. Isso é libertador demais, cara. Eu não sei pra vocês, Japa e Lucas, mas toda vez que eu penso que Jesus me livrou desse medo de morrer, eu penso que eu louvo a Deus por não ter muitas coisas, como por exemplo depressão, ou não ter tristezas profundas, ou até doenças relativas à mente, porque no final das contas, tudo aquilo que tem a ver com os nossos medos, a raiz principal do medo é a raiz que é o medo de morrer, né? E quando a gente é liberto disso, toda a sorte de doenças que vem a partir disso daí são eliminadas, né? E o fato dele ter eliminado na minha vida a necessidade de eu me colocar como o primeiro, né? De eu ser a primeira prioridade. Que foi a terceira coisa pela qual ele me salvou. Ele me salvou dessa mentalidade perversa de pensar só em mim como aquele que precisava ser beneficiado, e passar a entender que eu posso beneficiar a outros, né? Porque ele me deu uma nova identidade. Então eu acho que isso me fala muito assim a respeito da Bíblia. Legal. Você até trouxe vários textos. O Japa também trouxe uma percepção de que desde o Antigo Testamento as coisas são apontadas para a vinda de Cristo, para o cumprimento das profecias. Quando você olha a Bíblia, você entende que Cristo é tudo isso
que Cristo te liberta de tanta coisa, te dá tanta coisa, te dá a vida, né? A vida plena, a vida como ela deveria ser. E aí você percebe que do começo ao fim, do alfa ao ômega, há Jesus, mesmo que no começo implícito, ali, citado na Bíblia, na história da humanidade. Por que isso? Por que Jesus é apontado desde lá de trás? E quando a gente entende esse porquê, como que eu devo agir agora? Como que eu devo olhar para Jesus sabendo que tinha um plano do começo ao fim que apontava para ele, que fazia dele o centro de tudo, a pedra angular onde tudo seria fundamentado? Eu fico imaginando a Trindade conversando, né? Uhum. Então, Deus Pai, Deus Espírito, Deus Filho ali, tendo ciência da possibilidade do pecado, do erro. E aí eu fico imaginando eles discutindo. Quem que vai lá? Quem que vai descer? Quem que vai abrir mão disso tudo aqui e vai chegar lá para trazer esperança, para trazer nova vida, expectativa, libertação? E eu fico imaginando Deus Filho e fala assim, não, sou eu que vou, né? Deus já tinha planejado tudo. Ele sabia dessa possibilidade, ele sabia que poderia realmente acontecer e aconteceu. E tudo aponta para Cristo, e o propósito de Deus não era só uma questão de salvação. Não era só chegar e falar assim, não, eu vou salvar esse povo que vive nesse planeta, e não era. Mas revelar para o universo todo que ele é amor. O propósito maior de Deus do que nos salvar é revelar para todo o universo que ele é o próprio amor. Quando a Bíblia retrata toda a guerra que existiu lá no céu, toda a peleja que aconteceu, cara, o universo todo ficou em dúvida, né? Falei, peraí, mas como é que vai ser o desenrolar dessa história? O que vai acontecer daqui para frente? E aí vem então o Filho, né? O Jesus, o Filho de Deus, para a Terra, para revelar esse propósito pra gente. Porque se você parar para pensar, Deus, se você for acompanhando a história da Bíblia, ele vai de diversas maneiras tentando mostrar o seu amor. Cara, o povo tá saindo do Egito lá, ele tenta lá mostrar o amor pro povo. Cara, passam lá 40 anos lá caminhando e os caras não entendem o amor de Deus. Ele falou, não, então tá bom, então vamos lá, vamos tentar aqui mostrar através dessa lei que protege, que revela o meu caráter, que revela o meu amor, e nada. Cara, falou assim, ó, eu vou destruir tudo com água. Cara, não dá, esse povo aqui não dá. Choveu um bocado de tempo. Deus foi lá, separou uma família, separou lá os animais. Cara, oportunidade que teve lá, encheu a lata, né? Vai lá, bebe e tal, causa uma série de problemas. E mesmo assim não conseguimos entender o amor. Aí Deus fala, ó, então tá bom, já que vocês não entenderam nada disso aqui que eu tentei mostrar através de vários episódios aqui, eu vou mandar ele, que é o amor. Eu vou mandar o meu filho, né? Para ele realmente demonstrar o meu caráter, dizer quem eu sou, qual é o meu propósito para a vida de vocês, o que eu espero da vida de vocês. E como olhar isso, Japa? Desculpa te interromper, e é maravilhoso o que você está trazendo, mas como olhar para essa realidade, para esse propósito de Deus, da Trindade, com o envio de Jesus e com o apontamento de Jesus no Velho Testamento e quando ele vem, e perceber que grande parte do mundo não entendeu esse amor, ou não entende esse amor. Para você, é uma pergunta pessoal. O que você sente ao entender? Porque você está me contando algo pessoal. Você entendeu Sim. a Bíblia dessa forma, e você entende que Jesus foi enviado como a demonstração maior do que era o amor, do que era o caráter de Deus. E aí você me conta isso com amor, nos olhos. E aí a gente olha e percebe que as pessoas não entenderam Jesus. Muita gente vê Jesus como alguém que pode te dar alguma coisa, como um produto numa estante. E aí você percebe que a Bíblia, na verdade, queria te ensinar uma outra
como harmonizar isso, ou como entender que depois de Deus criar esse plano, porque lá atrás ele destrói, e ele deixa uma semente de reconstrução, promete a vinda de Cristo para que seja então a consumação de tudo, e ainda assim o mundo vira as costas para ele. É muito louco isso, né? A gente vive numa sociedade, desde que a sociedade foi inventada e evoluída aí no decorrer dos anos, não evoluída de evolução, mas evoluída com o tempo, né? Que as pessoas viram as costas para essa demonstração de amor. Isso é cruel, né? É difícil. Eu acho que tem muitas razões, entendeu? É cruel, mas tem muitas razões. E eu consigo entender um pouco mais as dificuldades que as pessoas têm de entender quem é Deus e por que Jesus veio esse mundo com tanto amor e abriu mão da sua vida exatamente para que a gente pudesse ter vida. É óbvio que por conta do pecado, por conta do egoísmo, por conta do orgulho que existe na nossa sociedade, a busca por bênção, por um consumo desenfreado, a gente não consegue nem entender ou nem perceber que a gente necessita de amor. A gente foi tão engolido pela maldade desse mundo, pela busca maluca desse mundo, que a gente muitas vezes não entende o que a gente mais precisa é de amor. Uhum. A gente busca a bênção o tempo inteiro. Quando a gente vai para Deus, quando a gente busca Jesus, é porque se eu tô doente, cara, a bênção para mim é cura. Se eu tô desempregado, se eu tô passando por uma situação financeira difícil, cara, a bênção para mim é o dinheiro, né? Então, o tempo inteiro eu vou atrás de uma coisa, e geralmente são coisas que eu não preciso, mas eu acho que a solução da minha vida é essa. Uhum. Quando na verdade, se a gente conseguisse se despir do nosso eu, do nosso orgulho, e dizer assim, cara, o que eu preciso? Parar para pensar realmente no que faz sentido para a vida, o que é necessário para a sua vida. E eu acho que na maior parte das vezes, quando a gente para refletir sobre isso, com sinceridade de coração, a gente vai ver uma sementinha dizendo, olha, o que você mais precisa é de Jesus, o que você mais precisa é de Deus. A gente vê lá na Bíblia, você tem lá 10 leprosos que tiveram um encontro com Cristo e todos foram curados. Só que, a real, a gente não pode chamar a cura de bênção. Porque quem foi abençoado de verdade foi um cara só. Foi o cara que voltou. Foi o cara que reconheceu quem era o abençoador. Foi o cara que entendeu que era o seguinte: a minha maior bênção aqui não foi a cura. A minha maior bênção aqui foi o entendimento de quem eu sou. Eu sou irmão desse que me abençoou. Eu sou irmão desse que me curou. E para a gente ser irmão, agora eu entendo quem é meu pai. Então, a gente precisa parar mais para refletir. E se a gente parar mais para refletir o que a gente precisa, ou melhor, de quem a gente precisa, aí a gente vai cavocar e vai entender que a razão da nossa vida é Cristo Jesus. Boa. E aí, Rô? Talvez até respondendo primeiro a sua pergunta anterior, com relação ao porquê, né, de que houve toda uma história e várias histórias sendo contadas que apontam para Cristo, né? Aí o texto bíblico em Romanos 11:36 vai dizer: pois dele, para ele e por ele são todas as coisas, e a ele seja a glória para sempre, né? Deus o colocou como nome sobre todos os nomes. Então, além dessa revelação do amor, como o Japa disse, também era para que o Cristo fosse reconhecido como de fato ele é o Filho de Deus, né? E por isso que teve toda esse conjunto de figuras e de histórias contadas na Bíblia que também nos dão essa expectativa e essa certeza e essa revelação completa em Jesus depois. A segunda coisa, respondendo, o que vem à nossa mente quando saber que Jesus é tudo isso e ver que as pessoas às vezes o rejeitam, o mundo não o conhece. Na verdade, para ser bem sincero, me dá um pouco de... Me dá um senso assim de culpa, cara. Porque
grande parte das pessoas não conhecem a Deus porque nós não o revelamos. Porque nós não conhecemos o papel ainda que nos foi dado, o chamado que nos foi estendido para sermos pequenos cristos no mundo. Por que as pessoas normalmente falam, eu não creio em Deus? Porque as pessoas que diziam crer em Deus não viviam o Cristo. Então não traziam evidência de sua existência. Eu acho que muitas pessoas hoje não creem em Deus porque muitos que professam crer em Deus não vivem como pequenos cristos. E esse é um grande detalhe. Uma outra coisa que você ainda perguntou a respeito dessa questão da divindade, né? Você vê que Jesus, ele não foi encontrado pecado em Jesus, né? Ele tinha uma vida perfeita. Você vê isso em João 8,46 e em diversos outros textos, mas esse é o mais emblemático. Você vê que não foi encontrado nenhum pecado, né? Ele teve uma vida 100% justa, né? Você consegue enxergar na palavra de Deus várias evidências do poder que Jesus tinha, né? E ele tinha poder para vencer as forças da natureza, ele tinha poder para vencer enfermidades, ele tinha poder para vencer os demônios e tinha poder inclusive para vencer a própria morte, né? Nós falamos antes, quem em sã consciência consegue se autoproclamar Deus, né? Aquele que vence a morte tem um grande aspecto ao seu favor, certo? Porque com algum tipo de poder da alma, vamos dizer assim, algumas coisas ainda podem aparecer. Você vê na televisão aí alguma coisa a respeito de uma cura de enfermidade, algo do tipo. Mas a própria morte, quem é capaz de vencer, né? E Jesus foi aquele que venceu. Também houve várias evidências, né, de que as profecias que foram colocadas ao longo do Velho Testamento se cumpriram nele, né? E aí você vê Miqueias 5:2, Isaías 53, Salmos 22, dentre várias outras que também são evidências de que há profecias que se cumpriram quando Jesus veio, né? A outra questão é que há evidências físicas da ressurreição da morte de Jesus. Ou seja, historicamente, os historiadores mesmo têm essas evidências de que realmente ele foi encontrado vivo. Pelo menos 400 pessoas falaram a respeito disso depois, porque encontraram Jesus de alguma forma e puderam ver Jesus nesse processo. Ou seja, é seguramente mais uma evidência de que Jesus era Deus, né? A capacidade de vencer a morte, né? E uma outra evidência muito forte, e aí eu me incluo nisso, é a quantidade de vidas transformadas em função dele. Só um Deus pode transformar vidas, né? E eu me coloco nesse meio. Eu sei a vida que eu tinha antes. Eu sei quem era o Rodrigo há alguns anos atrás e quem é o Rodrigo hoje. Então eu louvo a Deus demais. Sou testemunha viva desse Cristo, cara, do poder desse Deus que me tirou de uma situação de uma situação de vida extremamente egoísta e egocêntrica para uma vida que busca ser mais semelhante ao Cristo no seu altruísmo e no seu amor pelas pessoas. Eu ainda não cheguei lá, tô bem distante, mas eu já sou muito melhor do que o que eu era antes. Eu louvo a Deus por isso também. Você estava falando, Rô, de demonstrar, né, que dentro dessa resposta para a pergunta que eu fiz do porquê que tanta gente vira as costas, e um dos grandes motivos hoje, principalmente aqui no Brasil, que a gente vê mais, é que as pessoas que professam realmente vivem algo diferente. E aí eu lembrei agora de uma história que eu ouvi hoje no almoço com uma amiga de trabalho. Elas estavam gravando um programa lá pra TV, e ela conheceu, era um programa para ajudar pessoas, uma pessoa que foi ajudar pessoas agora. E um dos personagens é um morador de rua que, em função da vida que teve, ele escolheu ir morar na rua por uma decisão de, enfim, do percurso que ele teve aí no decorrer da vida. E aí ela, conversando com ele, assim, chegou um momento da gravação que ela falou fora do ar, assim, falou Bin Laden, é o apelido dele. Falou: Bin Laden, o que você quer? Quero te ajudar. Aí ele virou e falou: poxa, Lígia, eu queria que você cuidasse do meu cachorro. Ele tá meio mal e tal. Ela falou: não, beleza, a gente vai cuidar, comprar uma pomada e tal, mas o que você queria? Aí ele fala: então, ele não gosta de dormir na água, que é onde eu moro, embaixo da onde eu moro, lá chove muito. Então, se você puder arranjar um lugarzinho para ele dormir, porque ele prefere assim. E aí ela percebeu que não ia conseguir muito longe.
E aí ela comprou uma barraca de camping. Ela saiu da gravação, comprou e voltou e montou a barraca de camping. Quando ela montou a barraca de camping pra ele lá onde ele mora, o cachorro entrou. E aí o Bin Laden falou assim, tá vendo? É a casa dele, ele gostou, ele já aprovou a casa. E, poxa... E aí ele virou pra ela e falou, você podia ter me dado um carro, mas não me faria tão feliz quanto a barraca que você me deu pro meu cachorro dormir. Óbvio que tem uma série de coisas por trás. E aí esse mesmo cara, indo pra uma gravação de carro com essa mesma produtora, falou que eles estavam no carro e falou que é um cara muito cheio de histórias, e começou a contar histórias pra ela. E começou a falar da Bíblia. E ela contando pra mim, ela falou, Lucas, ele conhece a Bíblia de capa a capa. E ele começou a falar de um jeito pra mim, palavras dela, falou que eu nunca ouvi dessa forma. E eu me interessei pelo que ele tava falando e comecei a ouvir ele falar. E aí ele me falou, descrevendo como ela me contou, ele me falou sobre, perguntou se eu já fui pras águas, que eu tinha que ir pras águas, e que Jesus, e começou a falar da experiência dele com Jesus. E aí ela me falou, assim, eu fiquei interessada pela forma com que aquele cara tava me contando a Bíblia. E aí eu ouvi aquilo no almoço. E aí fui embora e vindo pra cá eu falei, o que tem nisso, né? Porque a gente diz que conhece, a gente diz que estuda, a gente diz que lê, a gente diz que vai pra igreja, a gente diz que vive. E aí vem um cara que ela encontrou na rua, e não por ser morador de rua, podia ser um milionário, não importa. Um cara que ali mostrou que um animal era mais importante pra ele do que qualquer tipo de ajuda, e que depois começou a falar da Bíblia de um jeito que fez uma menina que acredita em Deus, mas que não é religiosa, nada, e às vezes até graças a Deus por não ser religiosa, que começou a se interessar por Deus, por Cristo, por ver aquilo refletido na vida daquela pessoa. E aí eu faço pra vocês uma pergunta. Isso é ser pequeno Cristo? Você, no meio da sua explicação, Rô, você falou, a gente vive aqui buscando ser pequenos Cristos. Ainda tô longe, ainda tô buscando, mas esse é nosso objetivo. Essa é uma demonstração do que é ser um exemplo do caráter que a gente tava falando, que Cristo tem, que Deus tem? Ô Lucas, se você me permite, cara, eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho, porque a gente tá falando de Jesus. Jesus nasceu, tem toda a sua história, tem todo o seu desenvolvimento, mas quando a gente diz sobre Jesus ou Cristo, muda muita coisa, né? Quando a gente fala de Jesus, ele podia ter, a história podia ter parado em Jesus, mas quando a gente fala de Cristo, a gente está falando de um Salvador, de alguém que transforma, de alguém que mudou a nossa vida, mudou a história da humanidade, né? De alguém que quando assume o nome o Cristo, está dizendo, eu sacrifico a minha própria vida em favor do meu irmão, eu morro para gerar vida, que foi o que o Rodrigo comentou logo no início desse podcast. Então, quando a gente olha para Jesus o Cristo e a gente fala assim, de agora nós como pequenos Cristos, cara, é exatamente isso. É um cara que abre mão do seu conforto ou daquilo que ele poderia ter. Ela chegou e ofereceu para ele, falou assim, ó, cara, o que você quer? Ele podia ter pedido, sei lá, uma cama, uma casa, dinheiro. Ele podia, mas cara, ser Cristo é você não se preocupar com a sua própria vida. Ser Cristo é você ter a certeza, a convicção de quem é Deus Pai, de que é Ele que está cuidando da sua vida. E por Ele cuidar da sua vida, esquece, não se preocupa com a sua. Ele cuida, vai cuidar da dos outros. Foi o que esse cara fez. Ele cuidou de um animalzinho que não gostava de dormir na água ali, dormir na chuva, né? Então, eu acho que quando a gente fala agora quando a gente assume o nome de cristão, a gente deveria pensar inúmeras vezes para poder dizer, eu sou cristão. Porque ser cristão é você no íntimo do teu ser, cara, verdadeiramente no teu coração, dizer assim, eu hoje abri mão da minha vida para viver para quem precisa.
eu abri mão do meu sofá, eu abri mão da minha aula, eu abri mão do meu trabalho, eu abri mão do meu dinheiro, eu abri mão da minha comida para beneficiar o meu irmão. E aí sim Jesus é revelado. Agora, o grande ponto que a gente está comentando aqui é que muitas vezes a gente, você que está em casa aí também ouvindo, onde você estiver, a gente fala muito, a gente fala demais, quando na verdade o que Jesus fazia, ele vivia uma vida questionável. Ele gerava perguntas. Quando você olha para uma situação em que um morador de rua, ele abre mão daquilo que foi oferecido para ele em favor do seu animalzinho, cara, o que com certeza levou o interesse da repórter, da pessoa que estava acompanhando, por aquele cara, por quê? Gerou questionamento. Quem é esse cara? Em que ele acredita? Em quem ele acredita? Por que isso? E você vê que ele só falou de Cristo depois, né? Ele só falou depois. Agora, se a gente fosse realmente cristão, as pessoas iam falar assim, cara, por que você tá fazendo isso aí? Por que você tá abrindo mão do teu salário em benefício do outro? E aí sim, você poderia dizer, cara, é porque eu tenho um Deus maravilhoso que enviou seu Filho, Cristo Jesus, para morrer por mim. E eu já tenho tudo que eu preciso, que a graça que Ele me forneceu me basta. E eu não preciso de mais nada para minha vida. Então agora eu cuido do outro, eu cuido da salvação do meu próximo. E foi isso que Ele fez, gerou perguntas. Jesus fez isso a vida inteira, gerou questionamento. E a gente faz o quê? A nossa vida é uma vida questionável, intrigante? E o nosso problema está em querer resolver, em responder talvez perguntas que não foram feitas, né? Exato. Então, eu acho que tem um texto bíblico que também ajuda nessa compreensão aí do que aconteceu com esse rapaz morador de rua. É um texto bíblico que diz assim, ó, tá em 1 Coríntios 1, 26 em diante, diz assim, ó, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que de fato é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Esse texto explica muito a situação do morador de rua, sabe? Enquanto você estava falando aqui, eu fiquei extremamente emocionado, cara, porque mais uma vez eu falo a respeito de mim, assim, eu olho pra minha vida, assim, e vejo o que... É difícil falar, viu, meu? É porque é o seguinte, Deus ele poderia ter sido melhor visto se eu não tivesse atrapalhado o processo, entendeu? E eu louvo a Deus de ter enxergado em tempo isso, de ter corrigido a rota antes, mas muitas pessoas deixaram de ver Deus por causa de coisas que eu deixei de fazer, por causa de olhares que eu deixei de dar, de abraços que eu deixei de dar, de beijos que eu deixei de dar, por causa de atos de serviço que eu deixei de fazer. Então eu olho para essa história do morador de rua e mais uma vez sou constrangido, né? Pelo poder do Cristo que pode viver em qualquer um de nós, né? Você vê, alguém poderia perguntar, se Deus é bom desse jeito mesmo, por que você continua morando na rua, né? Não entendeu quanto rico é o cara, entendeu? Você entende? A repórter ou qualquer um que perguntasse a mesma coisa, soubesse a mesma história, não teria entendido quanto rico é esse cara. E eu louvo a Deus porque Ele se faz rico para quem é pobre, né? Ele faz o pobre se tornar rico, não do ponto de vista financeiro, mas rico da presença de Deus, né? Então eu acho isso, do conhecimento de quem Deus é, né? Do conhecimento de quem Deus é. Então, às vezes você fala, uma repórter, né, que faz parte do seu time lá, né? E aí você vê, pô, o que que eu não fiz, né? O que eu não demonstrei, o que eu não
apresentei, que essa mulher viu Jesus no cara e não viu em mim, né? Mas isso aí é pra nos fazer refletir, cara, de que a gente não pode se vangloriar de nada, entendeu? Não pode se vangloriar de fazer parte de uma comunidade, de uma igreja, de ter acesso a um determinado conteúdo, de gravar 66 programas de podcast ou de qualquer outra coisa, que isso não nos faz mais Cristos, né? Mas sim a simples presença de quem Deus é e do Espírito Santo em nós para que a gente possa ser o Cristo aí, como o Japa disse, né? Jesus era apenas Jesus até a cruz, mas quando ele morre e ressuscita, ele se torna o Cristo, né? E o Cristo é isso, é a certeza de ser o sacrifício, a entrega e a oferta em favor dos seus irmãos. Ou seja, quando nós falamos aqui de ser pequenos cristos para o mundo, a gente está falando de ser pequenas ofertas, entregas e sacrifícios em função das pessoas, né? Eu vejo... Quero compartilhar isso com você aqui. Eu vejo, por exemplo, na semana passada, enquanto gravávamos o podcast, a gente estava com uma dificuldade de agenda. E aí o Juan falou para nós assim: não, pô, eu falto no trabalho lá para vir fazer aqui. É isso aí, cara. Não foi necessário, graças a Deus, mas alguém se preocupou em ser a oferta, o sacrifício e a entrega em favor de seus irmãos. E naquele dia, o Juan foi Jesus para mim. Então, eu louvo a Deus demais, porque a gente pode ver a Deus, cara. A gente pode ver a Cristo nas pessoas. Todas as vezes que as pessoas de bom grado, de coração aberto, decidem se sacrificar em função das pessoas. Eu acho que para você que tá nos escutando aí, pra gente aqui que tá à mesa aqui falando sobre esse assunto, nunca é tarde pra gente esquecer todos os nossos erros, tudo aquilo que a gente cometeu e tudo aquilo que a gente fez para que Jesus não fosse revelado. Ainda dá tempo, eu acho que a gente pode contar novas histórias. A gente sempre fala aqui que ser cristão é ser um contador de histórias. Histórias de transformação de vida, histórias em que você serve, histórias que você é servido. E dá tempo. Busca mais a Deus. Vamos conhecer mais de quem Deus é. Vamos buscar aí a presença do Espírito Santo para que Ele habite realmente dentro da gente, para que Cristo seja revelado através do seu sorriso, do seu abraço, da sua oferta, do seu sacrifício, do amor com a sua família. É um grande momento, é uma semana especial. Por que não? Você tem alguns dias ainda, num momento que geralmente as pessoas estão com o coração mais mole, né? Aproveita para isso, para dizer o quanto ama, para dizer o quanto as pessoas são queridas e são importantes para você. Revela o Cristo que há dentro de você. Por mais que você ache que não exista, Ele tá aí. A gente só precisa tirar um monte de entulho, um monte de barreira aí que a gente não deixa com que Cristo se revele. Mas Ele tá aí e é um bom momento pra gente revelá-lo. Boa. Daria pra gente continuar falando de uma série de coisas teológicas, perspectivas futuras, a vida eterna no paraíso com Jesus. Acho que tem um monte de coisa que daria pra gente trazer à tona. Mas acho que a gente chegou num ponto da conversa que, na minha visão, e posso estar errado, é uma coisa muito pessoal, é a mais importante, porque é aquela que transforma a gente hoje. Porque a gente sabe que o amanhã Ele já cuidou, tá pronto. A gente já não se preocupa com a morte, porque a gente já tem certeza do que vai acontecer. Então, se pro Lucas, se houve Jesus, há e haverá, é para que a gente tenha essa transformação diária. E vou ser muito sincero agora, eu contei essa história sem pensar no que ela tinha por trás e no que ela traria de reflexão. Porque eu ouvi ela no almoço e ela passou batida pra mim no almoço, hoje. A gente tava almoçando e eu tava preocupado em comer, mano. Óbvio, ficou marcada na minha cabeça a história, porque é muito bonito. Mas foi só mais uma história bonita de televisão. A gente vê tanta coisa, e a gente tá tão acostumado a fazer coisas assim que você se torna frio pra algumas coisas. E agora, quando eu contei pra vocês, eu falei: cara, tem muita coisa. Minha cabeça tá refletindo em algumas delas. Inclusive, eu tô pensando aqui no final em mandar uma mensagem pra essa menina e falar que o que ela fez porque ela quis, entendeu? Ela fez porque ela quis.
Até porque a televisão não dá dinheiro pra você fazer isso aí. Ela te ajuda em uma série de coisas, mas foi uma atitude pessoal dela. Então, assim, sem saber, ela possibilitou que alguém fosse Cristo, e por meio do que ela fez, ela também foi Cristo. Com certeza. Eu também tenho um texto aqui, Rô, que eu tinha separado, que é de uma poesia. Se você quiser ler, quer que eu leia aqui e depois você lê? Não, eu vou ler, você encerra, então tá bom. Encerra com ela. Eu queria só colocar duas coisas. A primeira, antes de eu ler o texto aqui do Amin Rodor, do livro que eu sugeri no começo do podcast, eu queria falar pra vocês uma reflexão que tive no ano passado. Eu não sei se nem se eu falei isso em algum podcast aqui já, mas que faz muito sentido pra mim. Na virada do ano passado, né, eu tive uma reflexão lendo um livro chamado Louco Amor, do Francis Chan. Eu fiz uma reflexão do seguinte: se eu tivesse a vida eterna e tudo aquilo que a Bíblia promete da vida eterna, que num lugar onde não haveria dor, não haveria choro, não haveria morte, se eu tivesse a presença de todos os meus amigos, se eu tivesse a presença de tudo aquilo que eu gosto, aquilo que eu gosto de comer, aquilo que eu gosto de fazer, se eu tivesse a certeza da vida eterna, que permanecesse ali sempre, sabendo que nunca iria morrer, se tivesse todas essas coisas no céu, mas não tivesse o Cristo, que diferença isso faria pra mim, sabe? Essa foi a minha reflexão. E durante 2 ou 3 semanas eu chorei, cara, praticamente todos os dias. Porque nesse tempo todo, enquanto ia mastigando essa questão com Deus, por diversas vezes eu cheguei a uma resposta de que talvez não faria diferença nenhuma pra mim. E isso me deixava mal, porque eu falava, como assim que não faz diferença nenhuma? Se tudo aquilo que Deus fez por mim, tudo aquilo que Deus... Como que chegar lá não ia fazer diferença se Ele não tivesse, já que todas as outras coisas estariam, meus amigos, a vida eterna e tudo mais? E eu chorei, cara, por 3 semanas no começo do ano, desse ano 2016, vai completar um ano agora. Eu chorei e pensei nisso, no que eu amo, né? Eu amo a eternidade do Cristo ou o Cristo da eternidade? E depois de algum tempo refletindo a respeito desse assunto, eu cheguei à conclusão de que eu não poderia viver naquele lugar sem Cristo por 2 razões, né? A primeira, porque eu entendi que existe um Cristo que vive dentro de mim e outro que vive do lado. Esse Cristo que vive dentro de mim, que é o Espírito Santo de Deus, eu não poderia viver sem Ele, porque Ele foi quem me tirou de ser o que eu era antes, o lixo de pessoa que eu era antes, para ser quem sou hoje. E o Cristo do lado, como não o conheço fisicamente, eu não sentiria a falta dele até o dia que eu o visse nas nuvens dos céus, como a Bíblia diz que Ele vai voltar para nos buscar. Mas eu tenho certeza que no dia que Ele vier e eu puder olhar para Ele e me ver semelhante a Ele, naquele dia em diante, eu jamais conseguiria viver um dia sequer sem a presença desse Jesus ao lado. Ou seja, eu cheguei à conclusão que eu não consigo viver sem o Cristo de dentro hoje já. E Ele me faria muita falta se não estivesse no céu. Mas também não conseguiria viver sem o Cristo ao lado, a pessoa do Cristo, em função de olhar para aquela pessoa e ver tudo aquilo que Ele fez por mim, o amigo que Ele é para mim, e viver a eternidade inteira sem a presença dele não faria nenhum sentido para mim. Então eu vou ler um recorte aqui do texto do Amin Rodor. Diz o seguinte: Ele, Cristo, não possuía riqueza, poder, posição, prestígio ou influência do ponto de vista humano. Ele nunca recebeu treino especializado ou educação formal nas universidades do seu tempo. Até os 30 anos de idade, ele trabalhou como carpinteiro de Nazaré. Na infância, entretanto, preocupou um rei e confundiu os doutores no templo. Suas questões, parábolas e ensinos desafiavam os líderes religiosos do seu tempo, bem como as poderosas estruturas do seu sistema social e religioso do judaísmo no primeiro século. Como adulto, ele governou o percurso da natureza, acalmando a fúria dos ventos e das águas. Multiplicou pães e peixes para alimentar multidões famintas. Como nenhum outro monarca, repreendeu o vento, caminhou sobre as ondas revoltas do mar da Galileia, fazendo das águas o seu tapete. Admirados, os seus discípulos perguntavam entre si: quem é esse homem que até os ventos e o mar lhe obedecem?
Mateus 8, 27. Suas palavras eram tão impressivas que mesmo os seus inimigos tiveram que admitir que nenhum homem jamais falou como esse homem. Jesus Cristo nunca compôs uma música e jamais escreveu uma canção ou um livro. Contudo, proveu tema para as mais diversas canções, músicas, livros e poemas de todos os compositores, escritores e poetas juntos. Nunca exerceu formalmente a medicina em qualquer consultório, mas curou multidões sem remédios e sem cobrar consultas ou honorários. Ao longo da história, ele tem curado mais corações partidos que todos os psiquiatras e psicólogos juntos. De fato, coração partido é a sua especialidade. Ele nunca comandou um exército, nunca recrutou um soldado ou disparou uma só arma. E, no entanto, nenhum outro líder jamais teve sob o seu comando mais voluntários. Eu sou um glória a Deus por isso. Amém. Aos seus pés mais rebeldes tem depositado suas armas do que sob as ordens de qualquer outro conquistador. Algo extraordinário em sua carismática personalidade tem atraído a milhões e inspirado a aliança, lealdade e reverência de homens e mulheres através de todos os séculos. O nome dos filósofos, políticos, estadistas, mestres humanos, cientistas, escritores e teólogos despontam e desaparecem no decorrer do tempo, mas o nome de Jesus Cristo permanece para sempre atual. O próprio calendário está baseado em seu nascimento. Herodes não pôde matá-lo, o diabo não pôde seduzi-lo, a morte não pôde corromper o seu corpo e a sepultura não pôde retê-lo. Por todos os critérios de avaliação, ele é o personagem central da história. O Novo Testamento não deixa nenhuma dúvida quanto à sua identidade. Quem dizem os homens que eu sou? Foi a pergunta que Cristo fez aos seus discípulos. Ele nasceu numa manjedoura comprovada e emprestada, porque não houve outro lugar para ele. Cruzou o lago num barco de outra pessoa e montou num jumento que também tinha sido emprestado para ele. Como ele próprio afirmou, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. De fato, o relacionamento de Jesus com as coisas que tanto consideramos importantes ou valiosas, tais como dinheiro, prestígio e poder, é absolutamente extraordinário. Sua liberdade em relação a essas coisas foi a última coisa dessas, sendo para nós surpreendente. Amin Rodor. Espetacular. Bom, depois desse texto, se eu não tivesse falado que eu ia ler, eu já não ia ler mais nada, porque o Amin Rodor é um monstro. Sensacional. Espetacular. De qualquer jeito, primeiro eu só queria fazer um parênteses. Falou aí, inclusive, que músicas são inspiradas nele, né? E eu lembrei quando eu estava falando da eternidade, do paraíso e de viver com Cristo, de uma música do Pedro Valência que chama Pode Ser, que o refrão é assim, né? Pode ser numa casinha velha, distante dos amigos. Se não fosse pela eternidade, eu sonho só um dia estar seguro em seus abraços, ouvir suas histórias e acordar com o brilho dos seus olhos, na certeza que não falta nada mais para eu sonhar. É isso. Na verdade, a gente tem que estar lá para isso, né? Para ter a certeza que não falta nada mais porque a gente está no braço dele. E o texto que eu vou ler é de uma poesia que é muito famosa pelos vídeos que fazem com ela. Chama Yeshua, Esse é o Meu Rei. É uma série de frases impactantes, é bem grande. Eu selecionei 3 trechos dessa poesia. Joga aí no Google, você que ficou curioso agora. Yeshua, esse é o meu rei. E o trecho que eu selecionei diz o seguinte: a Bíblia diz: meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel, é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte. Ele é inteiramente sincero. Ele permanece para sempre. Ele é imortalmente gracioso. Ele é imperialmente poderoso. Ele é imparcialmente misericordioso. Esse é o meu rei. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do pecador. Ele é a peça central da civilização. Ele vive em si mesmo. Ele é augusto. Ele é único. Ele é sem paralelo. Ele é sem precedentes. Ele é supremo. Ele é preeminente. Ele é a sublime ideia da literatura. Ele é a mais alta personalidade na filosofia. Ele é o problema supremo na alta crítica. Ele é a doutrina fundamental da teologia verdadeira. Ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente. Ele sempre foi e ele sempre será. Ele não teve predecessor e não terá nenhum sucessor. Não havia ninguém antes dele e não haverá ninguém após ele. Esse é o meu rei.
É isso? Tá louco. Feliz Natal, Japa. Feliz Natal, Rodrigo. Feliz Natal. Feliz Natal, Juan. Feliz Natal para você que ouve a gente. E como o Japa trouxe muito bem colocado, que seja uma semana, que seja um dia, que seja um ano a partir de agora, para você dizer muitos eu te amo, para que você demonstre realmente esse amor, esse altruísmo, e que a gente possa todos juntos viver para que as pessoas realmente vejam o Cristo em nós e que ele seja revelado nesse mundo, para que tudo seja voltado para ele, que as pessoas enxerguem o motivo real pelo qual nós estamos aqui, né? Para você, de novo, meu Feliz Natal. A gente volta semana que vem com mais podcast Metanoia, e eu deixo aquele convite de sempre para você compartilhar e ajudar que mais pessoas também possam expandir a mente. Esteja conosco no próximo podcast Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.